Queridos amigos, eu vos saúdo em nome de Jesus, em nome dos companheiros dessa casa, os mentores e todos aqueles de boa vontade que se reúnem com Jesus. Muitas pessoas dizem que a nossa reunião nós não conseguimos ver Jesus. Na verdade, o transpessoal é diferente. Há médiuns videntes que conseguem ver toda a plateia que nos acerca esses dias que comparecemos para a Assembleia com Jesus. Mas o fato é que, diante da majestade do Mestre querido e da sua afirmativa de que ele não nos deixaria órfãos, e que ali onde tivesse dois ou mais reunidos em torno do seu ideal, o Mestre estaria presente. Acredito piamente de que isso é a expressão da verdade. Ele está aqui por si ou por seus mentores, seus anjos da guarda e também os benfeitores desta casa que assumem essa tarefa saudável de trazer a paz, a palavra e nos ajudam então a passarmos momentos de felicidade nesta Assembleia de Amor. Por isso, amigos, nós utilizamos da palavra articulada nesse preâmbulo para, em nome de Jesus e na oração que ele nos ensinou, dizermos em alto e bom som: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós fomos capazes de perdoar aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, o reino e a glória para sempre. Abertos os nossos trabalhos, nós vamos hoje examinarmos aqui o Evangelho segundo o Espiritismo, o óbolo da viúva, no capítulo 13, falando que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. O senhor, isso, por favor. Jesus, estando sentado de frente calafulá, gasofilácio, considerava de que maneira o povo nele atirava o dinheiro, e que várias pessoas ricas tinham colocado muito. Veio também uma pobre viúva, que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado seus discípulos, lhes disse: Eu vos digo, em verdade, esta pobre viúva deu mais do que todos aqueles que colocaram no gasofilácio. Porque todos os outros deram a sua abundância, mas esta deu a sua indigência, tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver. Isso está em São Marcos. Dona Cristina, é a senhora. Muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto bem quanto o gostariam, por falta de recursos suficientes, e se desejam a fortuna, dizem elas, para dela fazerem um bom uso. A intenção é louvável, sem dúvida, e pode ser muito sincera em alguns, mas é certo que seja em todos completamente desinteressada. Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes em começar por fazê-lo a si mesmos, de se darem algumas alegrias a mais, de se proporcionarem um pouco do supérfluo do que lhes falta, sob a condição de darem o resto aos pobres. Essa segunda intenção dissimulada, mas que encontraria no fundo do coração, se quisessem rebuscar, anula o mérito da intenção, porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. O sublime da caridade, neste caso, seria procurar no seu próprio trabalho, pelo emprego de suas forças, de sua inteligência, de seus talentos, os recursos que faltam para realizar suas intenções generosas. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente,
A maioria sonha com os meios mais fáceis de se enriquecer, de repente e sem trabalho, correndo atrás de quimeras, como descobertas do tesouro, uma chance incerta favorável, a recuperação de heranças inesperadas, etc. Quer dizer, aqueles que esperam encontrar para os secundar nas pesquisas desta natureza, auxiliares entre os espíritos. Seguramente, eles não conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo, ainda menos a missão dos espíritos aos quais Deus permite se comunicarem com os homens. Também não são punidos pelas decepções, segundo o livro dos Médiuns, na questão 294 e 95. Fernando. Aqueles cuja intenção é pura de toda ideia pessoal, deve se consolar de sua impossibilidade em fazer tanto bem quanto gostariam, pelo pensamento de que o óbolo do pobre, que dá se privando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico, que dá sem se privar de nada. A satisfação seria grande, sem dúvida, em poder largamente socorrer indigentes, mas se ela é negada, é preciso se submeter a se limitar a fazer o que se pode. Aliás, não é apenas com o ouro que se podem secar as lágrimas, é preciso ficar inativo para não possuí-lo. Aquele que quer sinceramente se tornar útil aos seus irmãos, por isso encontra 1000 ocasiões, que as procura e as encontrará. Se não é de uma maneira, será de outra, porque não há ninguém, tendo livre gozo de suas faculdades, que não possa prestar um serviço qualquer, de uma consolação, abrandar um sofrimento, físico ou moral, fazer uma tentativa útil, a falta de dinheiro. Quando ou não tem seu trabalho, seu tempo, seu repouso, dos quais pode dar uma parte, aí também está o óbolo do pobre, a moeda da viúva. Fernando, já que você está fazendo a leitura desse parágrafo importante, faça suas considerações sobre esse Evangelho de São Lucas, né? Uhum. Porque é muito importante que a gente compreenda bem a nossa participação na caridade. É claro que muitas vezes nós desejamos ter todo o dinheiro do mundo para poder ofertar aos necessitados. Quando a gente vê na África aquele sofrimento, quando aquele pessoal lá na guerra entre a Rússia e a Ucrânia, aquelas pessoas necessitadas, dá uma vontade de poder sair daqui lá. Mas nós temos que operar aonde nós estamos trabalhando. Nós temos que fazer o bem aonde estamos morando, onde estamos desenvolvendo as nossas atividades. Então, eu gostaria que você fizesse as suas considerações iniciais para ver a intenção que Jesus dava a essas lições tão magníficas. E é curioso que a gente às vezes fala, puxa vida, mas como é essa história do óbolo da viúva, dá 2 moedinhas só e já é a que deu mais? Por favor. Estava Jesus lá, sentadinho, perto do gasofilácio, esperando e observando, né? Pequenas ações. Pequenos Chega ofícios, né? Pequenos ofícios. Um chegava, colocava muito, outro chegava, colocava mais um tanto. E chegou uma que colocou o que tinha, né? A viúva. Daí ele tira a lição para nós todos até hoje, né? Nos dias de hoje. Essa lição é sempre atualizada ano a ano, né? Para a gente poder fazer. Que devemos fazer como a viúva, né? Dar aquilo que precisamos dar, aquilo que devemos dar, aquilo que podemos dar sem contestação. Lógico que é necessário e é lícito que a gente tenha um dinheiro, tenha um bem, todavia, não fazer a educação dele, né? Usá-lo com condescendência e saber que a nossa participação na caridade é fundamental. Jesus veio na Terra falar que
Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo, né? Se eu tenho que tratar o próximo como a mim mesmo, eu já vou ser caridoso com ele. E a caridade é uma das maiores palavras de Jesus para A nós. virtude, né? Virtudes conosco, né? Para nós termos. Porque nos coloca para aquilo que Jesus pede. Amar o próximo sem qualquer senão. Amar o próximo como viemos ao mundo, como estamos vivendo aqui. Sem nada a questionar. Né? Então, eu acho que isso é pura caridade, é puro amor, é pura bondade de Deus para conosco e ensinando-nos a fazer isso, né? Na nossa vida diária, no nosso momento diário. Como o Jaime falou, não dá para fazer lá longe, né? Mas aqui perto tem um monte de oportunidades de fazer a caridade. A caridade você faz na rua, encontrando uma pessoa, né? Às vezes você está numa pressa danada, está correndo pela rua, tem uma pessoa sentada lá pedindo uma moedinha, você não tem a moedinha, às vezes você tem, mas está correndo, está com pressa, está com a vida corrida. Se você parar 2 minutos do seu pensamento, não precisa parar de correr, para o seu pensamento e pedir auxílio para aquele que está lá sentado, lá pedindo dinheirinho, o auxílio vai chegar para ele. Uma precezinha. Senhor, cuida daquele ali para mim. Pronto, já fez a prece. Isso é caridade, né? É caridade quando você ajuda um velhinho a atravessar a rua. É caridade quando você tem paciência de ouvir uma pessoa velhinha que às vezes fica contando a mesma história várias vezes, tem paciência com ele. Isso é caridade. Tem várias formas de caridade. Tem a moedinha que a gente dá no semáforo, caridade, né? Mas é mais fácil fazer, de repente, se a gente tem condições, monta um negocinho, monta lá uma lanchonetinha, um barzinho, contrata lá 2, 3 pessoas e paga o salário para ela. Muito mais honesto, mais justo, né? Então é isso, a caridade está aberta aos nossos olhos todo momento, na nossa vida. É só queremos olhar. Eu gostaria de tomar a rimo uma colocação que o Fernando fez. Eu gostaria de começar por aqui, por ali, mas deixar eu contar isso porque é episódio do dia a dia e como é importante. As pessoas, se tomarmos essa referência que o Fernando falou, de parar na sua correria e, se não tiver o recurso, dar pelo menos uma palavra. Há um episódio vivido pelo Chico maravilhoso. Chico estava sempre correndo, levantava cedo, trabalhava muito e todo dia pelo caminho encontrava um cidadão que gostava de uma birita e ele estava sempre cambaleando. E o Chico falou, mas hoje não dá, eu estou com muita pressa, não posso parar com ele. Conversar fiado não dá certo. Eu estou contando com o meu jeito, mas a realidade dos fatos é essa. Então o Chico mudou de calçada, né? Há muitos anos, mudou de calçada. Nisso aparece o mentor dele, Emmanuel, e falou assim para ele, ô Chico, o que é isso? Eu não estou de calçada. Rapaz, vem vindo lá, eles conversam, eu sempre dou um dinheirinho para ele, mas hoje eu não tem jeito não, eu estou com muita pressa. Mas aí ele caiu em si, é fato real, e voltou para a calçada que o bêbado vinha vindo. E daí ele deu o trocado para ele, dizem que os dinheiros que o Chico conseguia dar, tinha até perfume, né? Aí ele voltou, conversou com o bêbado, falou, seja o que Deus quiser, né? Atrasar a paciência. Né? Deu o troquinho para ele e foi embora, cambaleando. E depois ali na frente, o Emmanuel falou, Chico, dá uma olhada para trás. E o homem estava falando assim, vai com Deus, Chico, vai com Deus. Mas o impressionante, no tema que o Fernando falou, eu quero destacar, porque quando ele falou assim, vai com Deus, foi uma nuvem, um flocos de amor, de luz, que foi endereçado para o Chico.
E Emmanuel brincava muito com ele, falou, você imaginou, Chico? Se ele, em vez de mandar isso aí com Deus, se fosse com alguém diferente? O que será? Por que estou contando isso? Que é uma história real. Porque é impressionante esta prece que você falou, olha, Senhor, tome conta daquele nosso irmão. Eu estou afobado, tu sabe. O valor que vem esta energia do nosso pensamento e nos alcança é o óbolo da viúva. Por que estou dizendo isso? Porque, é claro, aqui não está dizendo só Jesus estava sentado em frente ao gasofilácio, observava como se comportavam aquele pessoal. Não está escrito aqui, mas eu vou falar para vocês o que eu penso. Era um exibicionismo. As pessoas, para dar uma caridade, faz uma exibição. Aqueles gasofilácios, nós que somos igreja, eu sou igreja da Igreja Católica nesta encarnação mesmo, há de se lembrar que era um cofrinho colocado na parede. Naqueles cofrinhos, usava muito, e nos Estados Unidos, nos países europeus, usa muito moeda. Então o cidadão colocava aquelas moedas, aqueles patecão, porque eram os patecões. Eu ainda sou do tempo do quatrocentão. Aquela moeda. Minha mãe dava quatrocentão, eu ia na matinê, comprava amendoim, comprava isso, assistia dois seriados. Então aquilo fazia um barulho ensurdecedor, aquele barulho, quando caía. Então imaginemos, se nós hoje pegarmos 200 pratas, que é a maior nossa, e trocar tudo em moedinha e começar a colocar no gasofilácio, o barulho vai ser ensurdecedor. Que diriam aqueles que ouvissem? Vamos imaginar. Nossa, aquele homem é generoso. Observa a amplitude que Jesus dava às suas lições. Nós estamos falando isso, mas é aquilo que Jesus falou. Porque ele acabou dizendo no texto que o Fernando leu, aquele que quer... aliás, não é apenas com o ouro que se pode secar as lágrimas. É preciso ficar inativo por não possuí-lo. Se o cidadão não tiver o dinheiro na hora, porque até nós não estamos usando muito o l'argent, como diz o francês, né? O money, como diz o inglês. Nós não estamos usando mais, é tudo cartão de crédito, não é isso, Fernando? Então, não é... Mas Jesus falou, isso aqui há mais de 2000 anos, contando no calendário gregoriano, ele estava falando isso há mais de 2023 anos, 2022 anos, não é? Então, veja, ele conseguiu, como o maior pedagogo da história da humanidade, Jesus falou e contou essas histórias. Por isso nós estamos conversando aqui, é uma permissão que o Senhor da vida nos dá para nós trazermos as nossas ideias aplicadas ao conhecimento. Então, quando ele fala, aquela senhorinha deu mais do que todos os outros que fizeram a sua oferta no gasofilácio, é por causa disso, porque ela dava da sua indigência, ela dava daquilo que talvez fizesse falta para ela. Os outros tinham muito. Aqui no dia a dia, quantas vezes já nós não vimos pessoas dizer para a secretária, avisa lá os meios de comunicação, que o doutor falando de tal vai comparecer no evento tal, e vai dar isso, vai dar aquilo, um checão poupudo. Ele dá a mão e tira, mas todo mundo vai ficar sabendo. Então é um exibicionismo que a pessoa tem para poder dar. Daí nós dizemos, Jesus estando sentado de frente ao gasofilácio, ele não perdia, gente, uma chance de dar lição. É maravilhoso isso. Basta saber que em 33 anos de magistério, ou melhor, 33 anos nessa encarnação, ele, com 3 de magistério, 3 anos só, ele deixou toda essa lição, não é, Fernando? Que nós estamos falando aqui, que estamos renovando, e se fizermos esse evangelho na semana que vem, teremos novos focos de luz para comentar, porque nós vamos descobrindo as lições de Jesus a pouco e pouco. É assim que Jesus ensinou, falando por parábolas e contando historinhas. Então, ele pensava que os apóstolos estavam vendo isso. Ele falou, olha, vem aqui que eu vou explicar uma coisa para vocês. Aproveitando o ensejo, falou, ó, aquela senhorinha lá, pobrinha, ela deu mais que todos juntos. Porque Deus não quer só isso.
Então, não é através do dinheiro, e várias pessoas ricas tenham colocado muito. Veio também uma pobre viúva que nele colocou somente 2 pequenas moedas. Então Jesus, tendo chamado os seus discípulos, como eu disse, disse-lhe: eu vos digo em verdade, que esta pobre viúva deu mais que todos aqueles que colocaram no gasofilácio, porque de todos os outros deram da sua abundância. Está sobrando dinheiro. E isso é um problema para nós, porque eu sou agraciado pela bênção do céu. Tenho tudo, hoje não me falta nada. Passei já os meus perrengues na minha infância, que eu já confessei para vocês, e não faço isso para destratar a minha pessoa. Não é isso não. É para relatar fidedignamente que eu passei necessidade na infância terrível, e assim mesmo Deus, no momento certo, me ajudou a colar grau numa faculdade. Então, aquela época eu precisava que me desse da indigência, mas Deus não deixou faltar nada. Então, mas porque todos os outros deram da sua abundância, mas esta deu da sua indigência, tudo mesmo o que tinha e tudo o que lhe restava para viver, segundo o evangelho relatado por São Marcos. Por que estou dizendo isso? Porque está aqui em continuação o evangelho, que muitas pessoas lamentam não poderem fazer tanto quanto gostaria. Como eu gostaria. Eu gostaria de atender isso, gostaria de atender na Biafra, eu gostaria, mas tomar o ato para fazer o gesto, Fernando falou, um abraço, uma palavra para a pessoa que está triste. É caridade, na mais pura expressão. Nós podemos fazer isso. Podemos auxiliar alguém a atravessar a rua. Podemos compreender as pessoas quando estão atormentadas, olhando para a fisionomia. Nós somos deuses, como Jesus disse, tudo que eu faço, vós podeis fazer. Olhando às vezes para uma pessoa, a gente vê que ela está... O que está acontecendo com você? Como é que a gente consegue isso? O nosso espírito identifica que a pessoa não está bem. Aí a pessoa fala, eu não estou muito bem. Vamos conversar? Quer conversar? Para 5 minutos, conversa. Dá uma palavra de conforto. As lágrimas vertem de alegria. Então, muitas pessoas lamentam. Gostaria de fazer, mas se eu tivesse bastante, sabe como nós fazemos a coisa aqui? O exibicionismo. Se eu ganhar na loto, eu vou dar 10% para o Centro Espírita Paz e Amor, vou dar para a creche, não sei o quê. Mas o que a gente quer? A gente quer que ganhe primeiro. Né? Depois só dou 10%. Sou miserável até para dar. Ganha muitos milhões, mas dá só 10%. Olha lá, eu dou 10%. Negocia. Deus não é comerciante, gente. Larga disso. Vamos montar uma creche, 2, vamos fazer o que é necessário para fazer. Não há aqueles que, desejando mesmo fazer o bem aos outros, estariam bem contentes, ô Maurício, de fazer também um pouquinho para você. Você tira um pouquinho para você. Não foi? Pois, desculpa, a gente faz com uma certa hilariedade essas colocações, mas são verdadeiras, são coisas que estão acontecendo. A gente vai separar, deixa eu ver se eu tenho uma menorzinha aqui para dar. E o outro que está no ponto de semáforo, o moço, dá. Eu andei observando agora, já a questão dos 3, 4 meses, que mesmo que eu não tenha, às vezes, o recurso na hora, eu sempre tenho agora. Mas se tiver uma bala, qualquer coisa, eu dou. E se não tiver, não dá tempo, porque o semáforo abriu, eu falo, querido, não deu tempo. E vai com Deus. Eu já observei as pessoas falar, obrigado, vai com Deus. E aí eu me lembro do Chico. Olha o que ele está fazendo. Está mandando uma nuvem de eflúvios de paz que vão me ajudar no meu dia. A caridade é sublime, gente. Maurício, o que você diz? A sublime caridade, nesse caso, não seria procurar o seu próprio trabalho, pelo emprego e suas forças, e da sua inteligência e dos seus talentos, recursos que faltam para regularizar as intenções generosas. Aí estará o sacrifício mais agradável a Deus. Você acha que é isso mesmo? Está aqui no Evangelho, não são palavras minhas. Não, é isso mesmo. E no caso do Jesus, há 3 anos só que fez o trabalho.
Isso é verdade porque ele não tinha idade ainda quando a mãe pediu para ele fazer. Verdade. a Maria Santíssima pediu a transformação da água. para vinho. Ele falou, mãe, não estava no meu época ainda. Não é. Ele falou, mas ele fez. Né? Então foi uma caridade muito grande para aquele povo que estava lá. Aquele vinho que ele deu de muito. Da mais rara iguaria aquele vinho. Porque eles faziam naquela época, era como festa de cigano hoje, né? Era uma semana de festa. Isso. Acabou. O senhor da festa falou, e agora? Como é que vamos fazer? Maria Santíssima vai conversar com Jesus e fala, meu filho, como é que vamos fazer? Mãe, não, eu não estou pronto ainda, mas daqui. Traz água aí, só com um jeito. E transforma isso, que a turma fala que é um milagre, na verdade ele sabia, conhece como manejar as energias e transformou a água em vinho da mais fina iguaria. Quero terminar dizendo para vocês que esta aí é apenas o ouro que pode secar as lágrimas, não. E não começa a querer ir na África, nos Estados Unidos, os lugares que estão todo mundo com miserabilidade. Você tem um recursinho aí, ó, R$30, vocês dão um kit de socorro para aqueles médicos sem fronteira. Faça questão de depositar na... Ah, se o cara desviar, não é problema seu, mas eles não desviam. Então ele põe lá, com R$30, ou seja, um real por dia, nós salvamos uma vida de uma criança. Então não podemos fazer. Ah, eu quero fazer lá. Não, eu não vou fazer lá. Eu vou fazer aonde? Quando vocês vão fazer? Em casa. Aonde vocês vão dormir? Com a pessoa que vive, porque eles não são fáceis, viu? Eu falo isso porque a minha não é muito fácil. Mas eu acho que de ninguém, porque todos nós temos diferenças, divergências, e precisamos compreender o próximo. Não ficar revoltado e falando mal do outro. A minha família está feita, instruída, conforme Deus achou que era necessário. É o que eu preciso, não é mais. Por isso tem pessoas que têm é saudável até 100 anos. Nós estamos vendo o Divaldo, mas que trabalho, né? Então, Deus sabe o que faz. Ele cuida de todas as suas criaturas. Não precisamos nos desesperar. Por isso, Jesus foi sério quando falou que não turbe o vosso coração. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. Por isso, vamos aproveitar essas prosas que tivemos agora. Está vencendo o nosso tempo, eu não quero tomar mais o tempo de vocês. Eu quero agradecer a presença de cada um aqui nesta casa, dos amigos que estão aqui do outro lado da vida, que eu não os vejo. Eu não tenho esse dom da mediunidade e da visão. Mas sinto, às vezes, a presença deles, sinto aquela plateia, às vezes, falando positivo, é isso mesmo, é isso que acontece. Mas também falam para mim, aplique isso na sua vida. Não fica só falando que é bonito. Aplique na sua vida. Pega o seu troquinho, dá, não seja miserável. Porque a gente tem medo, às vezes, que vai faltar. Não vai faltar nada. Não faltou quando eu passei uma vida de miséria, entre aspas. Agora vai faltar? Que isso? Mas ainda nós estamos arraigados com isso. Em todos os casos, nós aproveitamos essa gratidão, essa generosidade dos companheiros de trabalho e vamos fechar os nossos olhos. Mentalizar a figura amorosa de Jesus. O mestre usava cabelos longos caídos às costas, divididos ao meio à moda nazarena. Tinha um olhar profundo, amigos, ele está nos vendo agora. E dizendo que sabe bem o que cada um de nós precisa. E que ele veio por ordem do Pai. E por isso, tudo que vocês sentirem no seu coração, que está havendo necessidade para vocês tocarem a vida bela, colorida e consentida, se sentirem que precisa de um reforço, peça a Jesus, peça ao seu anjo guardião, peça o conforto, peça bondade em seu coração, peça pelos amigos queridos desta casa, que trabalham diuturnamente a favor daqueles necessitados. Peçam, queridos amigos, pelos seus familiares. Sejam tolerantes com cada um deles.
seja manso, pacífico de coração. E quando esses pecadores, que não são dignos de aplicar os passes magnéticos, pela interferência divina, nos concede esta energia para transmiti-la ao nosso corpo físico, é só pela nossa compatibilidade que se divide essa energia, alcançando aqueles amigos que estão em guerra, aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, a todos os nossos irmãos, aqui desta cidade, desse país, neste globo terrestre, sob a governança de Jesus, que seja espalhada essa energia para a bênção de todos. Que o Mestre Jesus nos abençoe agora e para sempre. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, agradeço esse momento da celebração do Santo Evangelho e rogo, Senhor, que nos abençoe agora, toda a família, todos os amigos, os que tiveram a oportunidade de ouvir essa prédica. Que Jesus esteja conosco agora e para sempre.